E olha, tem alerta vermelho para chuva intensa no Rio Grande do Sul. Inclusive, a previsão para algumas regiões que foram atingidas pelas enchentes do ano passado é que o acúmulo pode chegar a 250 milímetros até sexta-feira. Bastante chuva. Quem chega para falar da previsão completa para todo o Brasil é o Giovanni Dolife, que é doutor em meteorologia e também coordenador substituto do CEMADEM. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer o nosso também. Vamos começar então justamente pelo sul do país. Quais são os principais alertas e para quais regiões? Olha, Kelly, a gente viu as imagens agora há pouco do granizo, né? E o cenário lá não vai mudar muito. De hoje para amanhã tem previsão de novos temporais. O motivo é que tem uma frente fria que está estacionária por ali. E nessa frente fria a gente tem o encontro de um ar mais quente e úmido vindo de norte e um ar frio mais ao sul. Então esse encontro gera tempestades como as das imagens que a gente está vendo aí, né? Tempestades severas com muitos raios. Inclusive sobre os raios tem uma curiosidade. O observatório astronômico lá de Santa Maria, eles conseguiram detectar um número de mais de 1.000 raios em apenas 8 horas. Foi um número bem grande de descargas elétricas. Quer dizer, são tempestades, em geral essas tempestades não duram muito tempo. Quando a gente tem a condição de tempo assim tempestuosa por muitas horas, é porque o cenário atmosférico favorece a formação de uma tempestade depois da outra. Então se forma uma, despeja água, granizo, vento, raios, depois se forma outra, e assim a gente tem uma sequência. Por isso tivemos um número bem alto de relâmpagos aí em apenas poucas horas, né? E com essas tempestades, o volume de chuva também tem sido grande. Ali em Santa Maria foram registrados 100 milímetros. Lembrando que cada milímetro é 1 litro de água por metro quadrado. Então 100 litros de água por metro quadrado é bastante água. E mais ainda se a gente lembrar que no mês de junho a média está em torno de 140 milímetros, né? Então choveu muita água para esse mês, e aí causa alguns problemas de alagamentos pontuais, né? E o CEMADEM está com um olhar atento ali para a região central do estado do Rio Grande do Sul, por risco de inundações, enxurradas com esses grandes volumes de chuva e também, eventualmente, de alguns deslizamentos de terra, mas pontuais, né? Não grandes deslizamentos, mas alguma coisa pontual. Então, essa condição ainda de chuva forte, temporais, continua hoje, na próxima noite e madrugada, são períodos em que fica bem tempestuoso ali no sul com esse cenário, mas amanhã, durante o dia, ainda tem chance de chuva, inclusive em Porto Alegre, pode chover muito, com risco de alguns alagamentos pontuais no dia de amanhã. Agora a gente vai trazer imagens ao vivo de Florianópolis, Giovanni, onde a temperatura neste momento é de 23 graus. As imagens são oferecidas pela Maxcam. E olha, o céu, o desenho das nuvens está bonito, né? A gente só espera que realmente a chuva, né, não traga prejuízo. Por enquanto a chuva está mais lá no sul, né? Esse céu aí ainda não preocupa muito pelas próximas horas, mas amanhã ainda mais no Rio Grande do Sul, e aí amanhã que é quarta-feira, de quarta para quinta, então na quinta, o dia do feriado, aí sim, essa área de tempestades, que é essa frente fria estacionária, ela vai se deslocar mais para o norte, aí sim, ela pode chegar no estado de Santa Catarina e chegar a ter chuva forte aí em Florianópolis. Mas hoje, por enquanto, só a beleza do céu aí, tranquilo, sem perigo. Exato, olha só, está muito diferente em São Paulo, viu? A gente vai trazer agora imagens ao vivo da capital paulista. Neste momento a temperatura é de 25 graus e olha só, não falei que estava diferente, Giovanni? Nenhuma nuvem, né? Aliás, tem uma nuvem de poluição, né? A gente vê uma camada cinza bem próxima ali da cidade, né? Olhando para o horizonte, está cinza, é poluição. Então a gente já tem a atmosfera no modo inverno. Tivemos bastante frio semana passada, né? As madrugadas ainda estão bem frias e agora também muito seco, que é tipo do inverno. Então, apesar do inverno só começar oficialmente na sexta-feira, às 23h42, que é o momento do solstício de inverno, né, que tem um alinhamento lá do Sol e da Terra, em que a gente tem menor número de horas de luz nesse dia, do ano todo. Né? Então vai começar o inverno, mas a atmosfera já está no modo inverno, bastante seca, com madrugadas mais frias
sem a menor previsão de chuva hoje, amanhã e nos próximos dias, tempo bem seco em São Paulo. Inclusive começa a ser problema justamente a falta de chuva, o tempo seco, umidade relativa do ar muito baixa na capital paulista, e isso costuma trazer alguns problemas de saúde, né, para quem tem o sistema respiratório um pouco mais sensível, né? Então alergias, rinites, até gripes e resfriados, os índices costumam aumentar essa época, né? E esse tempo seco não é só em São Paulo, porque é período seco em boa parte do Brasil. Então, boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste também estão com esse tempo bem seco e vai continuar nos próximos dias, à tarde, com valores de umidade relativa bem baixa. Então vamos ver como é que está agora o tempo lá no Rio de Janeiro. Temperatura de 26 graus, viu, Giovanni? Agora, imagens do serviço de streaming Earthcan. Olha, tá bonito, hein? Tá bonito, tá bonito. Sem nuvens também, né? Céu azul, dia de sol aí, 26 graus, temperatura amena, né? O carioca até um pouco frio, né? E a temperatura da água essa época já não está mais tão alta. Mas um dia bem bonito para passear, para curtir, e para os mais corajosos entrarem na água também. Giovanni, tem algum outro alerta para alguma outra área do país, né? Nordeste, por exemplo, região norte? Sim, Kelly, exatamente essas duas regiões. No Nordeste é a faixa litorânea, ali o litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, Recife, Paraíba. Essa faixa tem, essa época do ano agora, o período chuvoso, que vai de maio até julho. Então, tem acumulado, em alguns momentos a gente pode ter um risco aumentado de um alagamento, de deslizamentos pontuais nessa faixa, falando aí em termos de dias, né, dos próximos dias até o final de semana. Então, é uma área que precisa ficar atenta com possíveis impactos do excesso de chuva. E no norte, a gente tem também um período de chuva na parte norte da bacia amazônica, ali principalmente na bacia do Rio Negro, que tem o nível dos rios tem subido nos últimos dias, é um período de cheia, e em algumas áreas ali o nível do rio está acima da média para essa época, já é uma época de cheia, né? Por isso o CEMADEI ainda mantém abertos alguns alertas de risco hidrológico para alguns municípios do Amazonas, principalmente bacia dos Solimões. O Negro está estabilizando, o Amazonas está começando a estabilizar, mas entre essas bacias aí tem algumas áreas onde o nível está mais alto. Por isso os alertas ainda vigentes, que devem começar a baixar de nível por volta do final do mês, em julho, aí esses níveis devem começar a baixar porque as chuvas estão começando a baixar. Mas não é tão imediato, porque são bacias muito grandes, né? Então a gente precisa de semanas de ou muita chuva ou pouca chuva para que o rio responda à chuva, né? Um dia de chuva não faz muita diferença. Então, ao longo das próximas semanas, em julho principalmente, os Solimões devem estabilizar e aí começa a descer. E agora a gente vai dar uma espiadinha lá em BH. A temperatura agora é de 23 graus em Belo Horizonte. O que a gente pode dizer para os mineiros, Giovanni? 23 graus, temperatura em torno da média para essa época do ano, agora à tarde, né? Que é agora 2h30 da tarde, aproximadamente o horário da temperatura máxima, fica por volta das 3 da tarde. Então a temperatura amena, dentro da média para essa época. Algumas nuvens no céu, mas são nuvens de bom tempo. Não tem previsão de chuva por lá na capital mineira. E o feriadão também não deve ter mudança no tempo, não. Tempo firme, temperaturas amenas, até subindo um pouco, viu? No final de semana, na região sudeste e também no centro-oeste, as temperaturas devem subir, ficando um pouco acima da média, talvez 2, 3 graus acima da média para essa época. Como essa época as temperaturas normalmente são mais baixas, 2, 3 graus não chega a ser muito calor, né? Então ainda um clima agradável, seco, bem aproveitável para passear bastante aí no feriadão. Pois é, né? Notícia boa para quem vai pegar a estrada. Muito obrigada, viu, Giovanni? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Excelente tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente e até a próxima.